Então, análise combinatória foi a primeira matéria que o professor de matemática está passando pra gente, né? E não é nada mais, nada menos que uma forma de facilitar a contagem de alguma coisa que dá em uma combinação. Como assim? Então, um exemplo aqui. Maria, ela vai numa festa. Aí ela abre o guarda-roupa dela e vê que ela tem 4 vestidos diferentes. 4 vestidos. Três pares de salto alto. 3 saltos. E 5 acessórios. Pode ser brinco, pulseira. Tô falando acessório em geral. Acessórios. Aí a pergunta: com quantas formas diferentes a Maria consegue se vestir para ir nessa festa? Então aqui a gente vai trabalhar com combinações nesse caso aqui, de roupas. Então, como é que a gente vai calcular? Na análise combinatória, a gente vai trabalhar muito com multiplicação. Mas nada impede da gente poder fazer um desenho, né? Representando. Então, eu vou botar aqui um vestido. Eu não sei desenhar, tá? Só deixa contextualizado. 2 vestidos. 3. 4 vestidos. Aí ela tem 3 saltos. Então, olha aqui. Se ela tem 3 saltos, então com cada vestido, ela pode usar cada um dos saltos. Então, por exemplo, com o primeiro vestido aqui, deixa eu numerar. Então, eu botei ali, ó. Não numerei, né? Botei ali vestido A, vestido B, C e D. No vestido A, ela pode ir com o salto amarelo. Não sei desenhar um salto alto. Vou botar a letra S aqui. O salto amarelo. Mas ela também pode ir com salto preto ou com salto azul. O B, se ela usar o vestido B, ela também pode ir com salto amarelo. No C também pode ser com amarelo. E no D também pode ser com amarelo. No B também pode ser com preto. No C com preto. E no D também com preto. E o azul, em que ela pode usar o vestido B com o salto azul. Pode usar o vestido C também com salto azul. Ou o vestido D também com salto azul. Então, vocês podem ver que cada vestido, ela pode usar qualquer um dos saltos. E cada vestido e salto que ela usar, ela pode usar 5 acessórios. Então, vou apagar aqui, ó. Vestido já foi, o salto já foi. Faltam 5 acessórios. Então, para cada sapato, vou botar aqui, ela tem 5 acessórios diferentes. São 5, tá? Não é esse não. Pro preto, também tem os mesmos 5 acessórios. Pro azul, também os mesmos 5 acessórios. Aí, vestido B, com salto amarelo, tem 5 acessórios diferentes. Vestido B, com salto preto, 5 acessórios também. Vestido B, com salto azul, 5 acessórios. Enfim, para cada combinação, ela pode vestir. Ela pode escolher cada um dos vestidos. Em cada um dos vestidos, ela pode escolher cada um dos sapatos, dos saltos. E com cada um dos saltos, ela pode escolher cada um dos acessórios. Aí, como é que a gente calcula? Apaguei as linhas aqui para ficar mais fácil de mostrar. Então, ela tem 4 vestidos. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para deixar padrão e mais fácil de entender, a quantidade de itens que a questão der, você vai botar a quantidade de linhas. Então aqui a gente tem a linha para os vestidos, tem a linha para os saltos e tem a linha dos acessórios. Então aqui, ela deu na questão que a Maria tem 4 vestidos. Também deu que a Maria tem 3 opções de saltos. E que ela tem 5 opções de acessórios.
Na análise combinatória, basta a gente multiplicar cada um deles. Então, aqui, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, ela tem 60 opções para se vestir. Ela pode usar o vestido A com o salto amarelo com um brinco. Vou botar um brinco. Mas ela também pode usar o mesmo vestido A com o mesmo salto amarelo, mas com uma pulseira. Enfim, cada uma das formas que ela se veste é apenas a multiplicação desses termos, que vai dar 60. Aí a questão que o professor deu de exemplo, né? Para a eleição da Associação de Pais e Mestres da Escola, há 3 candidatos a presidente: Arnaldo, Fábio e Carmen. Então, para presidente, tem 3 opções. E 2 a vice-presidente. Então, vice tem 2 opções. Quais os possíveis resultados dessa eleição? Então, se tem 3 presidentes, vou botar aqui, vou botar a letra da inicial dos nomes. Os presidentes ele está falando que são Arnaldo, Fábio e Carmen. Então, tem Arnaldo, Fábio e Carmen. Para cada presidente, vai ter um vice. Os vices são Beatriz e Dárcio. Então, para cada presidente, vai ter um vice. Então, vai ter, se o candidato A, o Arnaldo, for eleito, tem que eleger o vice, que vai ser ou a Beatriz ou o Dárcio. Se for o Fábio, também tem que ter o vice, que vai ser ou a Beatriz ou o Dárcio. Aí, se for a Carmen, se for a Carmen, vai ter também o vice, que vai ser a Beatriz ou o Dárcio. Então, aqui, a gente tem as seguintes opções. Arnaldo foi eleito. Aí, escolheu a Beatriz. Mas também tem a opção de Arnaldo ter sido eleito e escolher o Dárcio. Aí, Fábio foi aceito. Escolheu Beatriz. Aí, Fábio foi eleito e escolheu Dárcio. Depois, outra situação. Carmen foi eleita, escolheu Beatriz. Carmen foi eleita e escolheu Dárcio. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então, o tanto de combinações possíveis para essa eleição são 6. Só que, se fossem números maiores, a gente não ia fazer de 1 em 1, do jeito que a gente fez aqui, né? Botar AB, AD, AFB, FD, CB, CD. Enfim, a gente não ia ficar botando cada um. Então, tenha o cálculo para isso. E o cálculo, reparem, a resposta deu 6, a gente fazendo desse jeito. Se a gente pegar e multiplicar 3 vezes 2, dá 6. Mesmo resultado. Então, na análise combinatória, basta multiplicar o que for dado pra gente. Aí, só para reforçar, usando o que eu falei, aquele negócio da linha, tem presidente e tem vice. São 3 presidentes, 2 vices. Basta multiplicar. 3 vezes 2, 6 é o resultado. E se a gente trabalhar com um número mesmo, Quantos e quais são os números de 3 algarismos distintos que podem formar usando os algarismos 2, 5 e 7? Então, vejam só. 2, 5 e 7. Aqui, a gente não está falando de quantidade,
Não é 3 presidentes, não é, três acessórios, não é quantidade. São os números em específico, ó, o 2 em específico, o 5 e o 7. Então, aquele negócio da linha, a gente vai fazer de outro jeito. Primeira pergunta é quais são. Então, a gente pode ter. Tem que ser um número de 3 algarismos. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. No primeiro algarismo, a gente vai ter as centenas, por exemplo. 349. Nós temos 3 algarismos. 1, 2, 3. E o primeiro algarismo representa... não tá escrito aqui. O primeiro algarismo representa a centena. Por quê? Esse 3 aqui na frente significa 300. O segundo algarismo é a dezena. O 4 aqui no meio significa 40. O último algarismo é a unidade, que é ele mesmo, o 9. Então, aqui a gente decompôs esse número. Se a gente somar, a gente volta naquele número. Não precisa fazer isso, só estou mostrando, tá? Então, 0 mais 0 mais 9, 9. 0 mais 4, 4. E 3 mais 0 mais 0, 3. Então, 349 de novo. Então, aqui a gente só decompôs esse número. Então, aqui no caso, a gente tem a centena, a dezena e a unidade. Para a centena, ali está falando na questão que são algarismos distintos. Distinto significa o quê? Que eles não vão ser iguais. Ó, a gente não vai poder formar com esses números aqui, a gente não pode formar um 2, 2, 5. Por quê? O 5 é diferente do 2, só que tem outro 2 repetido. Então, esses dois números aqui não são distintos, são iguais. Se eles são iguais, esse número a gente não vai usar. Então, para o algarismo da centena, a gente tem 3 opções. O 2, o 5 ou o 7. Que são, em total, então, 3 opções. No da dezena, nós temos 2 opções. Por quê? Se, por exemplo, se a gente usar o 2, a gente vai no da centena, a gente ainda vai ter o 5 e o 7. Se a gente usar o 5, a gente ainda tem o 2 e o 7. E se a gente usar o 7, a gente ainda tem o 2 e o 5. Então, independente do que a gente colocar aqui na frente, vai sobrar 2 opções para dezena. Então, aqui no algarismo, na parte da dezena, vão sobrar 2 algarismos. E na parte da unidade, a gente já vai ter usado 3 algarismos aqui, um dos 3 algarismos. Aqui a gente vai ter usado um dos 2 algarismos que sobraram. E só vai sobrar um algarismo para botar na unidade. Então, é 1. No caso aqui, por exemplo, se a gente usar o 5 e o 7, ó, o 5 a gente usou na centena. Aí o 7 a gente usou na dezena. Só vai sobrar o 2 para usar na unidade. Então, só sobra um número. E se a gente fizer isso com qualquer outro número ali, também vai ficar sobrando só 1. Então, agora é só multiplicar. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, esse é o resultado. Mas ele perguntou também quais são. Então, ó. 2, 5 e 7. Então, nós temos no algarismo da centena, nós vamos ter o 2, o 5 ou o 7. Aí no da dezena, a gente pode ter, se a gente usar o 2 na centena, vai sobrar o 5 para a dezena ou o 7. Se a gente usar o 5, vai sobrar o 2 ou o 7. Se a gente usar o 7, vai sobrar o 2 ou o 5. Aí, na unidade, se a gente usar o 2 e o 5, vai sobrar só o 7. Se a gente usar o 2 e o 7, vai sobrar só o 5. Se a gente usar o 5 e o 2, vai sobrar o 7. Se a gente usar o 5 e o 7, vai sobrar o 2.
Se a gente usar o 7 e o 2, sobra o 5. Se a gente usar o 7 e o 5, sobra o 2. Então, agora a gente vai contando. Ó, a gente conta por caminho. Então, aqui, o primeiro caminho é esse. 2 na centena, 5 na dezena, 7 na unidade. Aí, o segundo caminho é 2 com 7 e 5. Então, 2, 7 e 5. Aí, o terceiro, 5, 2, 7. 5, 2, 7. 5, 7, 2. 5, 7, 2. 7, 2, 5. 7, 2, 5. E 7, 5, 2. 7, 5, 2. Então, contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É as possíveis combinações para esses três números distintos. Aí é outra aqui, ó. 4 times de futebol: Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. Então, eu vou botar aqui. Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. Disputam um torneio. Quantos e quais são as possibilidades de competição para os 2 primeiros lugares? Então, se ele quer saber os 2 primeiros lugares, a gente não vai botar 4 linhas. A gente vai botar só 2, porque ele só quer o primeiro e o segundo lugar. Então, uma para o primeiro lugar e uma para o segundo lugar. Quantos times tem no total? 4. Então, o primeiro lugar pode ser qualquer um dos 4. O segundo lugar, se por exemplo, se o Vasco for o campeão, então vai sobrar 3 para o segundo lugar. Se o Atlético for campeão, vai sobrar 3 para o segundo lugar. Se o Corinthians for o campeão, vai sobrar 3 para o segundo lugar. E se o Internacional for campeão, também vai sobrar 3 para o segundo lugar. Então, independente de quem for aqui no primeiro lugar, vai ficar sobrando 3 para o segundo. Ele não quer saber qual que é o terceiro. Então, para a conta aqui. Só multiplicar 4 vezes 3, 12. Para comprovar, e também porque a pergunta pede, quais são eles, vamos fazer aqui. Então, aqui, o primeiro lugar, nós temos como opção o Vasco, o Atlético, o Corinthians e o Internacional. Como segundo lugar, se o Vasco for o campeão, nós temos 3 opções para segundo lugar, que é o Atlético, o Corinthians ou o Internacional. Se o Atlético for o campeão, nós temos também as 3 opções para o segundo lugar: Vasco, Corinthians ou Internacional. Se o Corinthians for o campeão, nós temos 3 opções. O segundo, Vasco, Atlético e Internacional. E se o Internacional for o campeão, nós temos 3 opções para ele: Vasco, Atlético e Corinthians. Então, aqui, nós temos a primeira linha, Vasco e Atlético. Então, os primeiros possíveis campeões é Vasco e Atlético. Aí nós temos Vasco e Corinthians. Então, a segunda possibilidade é Vasco e Corinthians. Aqui. A terceira possibilidade, Vasco e Internacional. Então, Vasco, Internacional. Aí, nós vamos ter Atlético e Vasco, Atlético e Corinthians ou Atlético Internacional. Então, aqui, campeão sendo Atlético e o segundo campeão, o segundo lugar, sendo ou o Vasco, ou o Corinthians, ou o Internacional. Aí,
como campeão. Agora nós podemos ter o Corinthians. Como Corinthians campeão, nós vamos ter o segundo lugar, podendo ser o Vasco, o Atlético ou o Internacional. E o Internacional sendo campeão, nós podemos ter como segundo lugar o Vasco, o Corinthians ou o Atlético. Então sai da ordem aqui, tá? Pode ser... Deixa eu botar na ordem que tava. Vasco, Atlético e Corinthians. Então agora a gente tem uma opção, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades para essa combinação. Então, foi o que a gente já tinha calculado. 4 vezes 3, 12. E a última aqui, só para finalizar. Uma que ele passou aqui, ó. No sistema de numeração decimal, quantos números de 3 algarismos são formados? Para quem não lembra, o sistema de numeração decimal é os algarismos que a gente tem no... Os números que a gente usa, né? Então, a gente usa o 1, calma. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 e nada de 10. É o 0. Porque se a gente botar o 10, a gente está repetindo 1. Então, é 0. Então, esses são os números que a gente usa. A gente não tem nenhum outro símbolo, entre aspas, para representar qualquer outro número. Então, o nosso sistema de numeração decimal são esses os números que a gente usa. Os próximos números são apenas repetições desses mesmos números. Então, 11 é o número 1 repetido 2 vezes. O 359. Aqui não é um número diferente. É o número 3, que já existe, com o número 5, que já existe, com o número 9, que já existe. Então, nosso sistema de numeração decimal é os números que nós temos, que são diferentes um do outro, né? Enfim. Então, ele está perguntando, no sistema de numeração decimal, quantos números de 3 algarismos são formados? Aí, letra A, com repetição de algarismos, e letra B, sem repetição de algarismos. Aí, vamos lá. Um número de 3 algarismos é, por exemplo, como eu já tinha dito, 427. Isso é um número de 3 algarismos. 1, 2, 3. Se fosse 12.730. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Já não serve. Então, tem que ser um número de apenas 3 algarismos. Então, vamos botar aqui 3 linhas. 1, 2, 3. O primeiro número é a centena, como a gente já tinha visto. O segundo é a dezena e o último é a unidade. No nosso sistema de numeração decimal, nós temos 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números no total. Então, aqui, na casa da centena, nós temos 10 opções. Só que tem um detalhe que nenhum número de 3 algarismos começa com 0. Chegou no 99, não vai para 0, 10. Não é assim, a gente vai para 100. Aí depois é 200, 300, 400. Não existe o 0, 0, 0 ou 0, 30, como se fosse o número da casa das centenas. Não existe. Então, nessa primeira linha, a gente vai excluir o 0. Porque o 0 não pode ficar ali na frente. Então, a gente tem 9 opções de números. Então, aqui tem 9 opções. Aí, na casa da dezena... Na casa da dezena, a gente vai ter usado um número. 0.
a gente já vai ter usado um número aqui. Então, vão sobrar quantos números para dezena? Se a gente, por exemplo, usar o 6, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente usar o 2, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qualquer número que a gente usar, vão sobrar 9 opções para ficar na casa da dezena. Então, aqui na da dezena, 9. Opa. 9. Agora, a gente vai usar na casa da unidade. Então, se a gente tiver usado dois números, já vou até usar esses que daqui já estão riscados, que é o 2 e 6. Vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções por unidade. Então, 8 aqui. E agora o total é só multiplicar. 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648. Só fazer 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 1, 8. Então, 648. Isso é para números distintos. Ou seja, se a gente usar o 6 aqui na frente, a gente não pode usar o 6 aqui e não pode usar o 6 aqui. Se a gente usar o 5 aqui na frente, não pode usar o 5 aqui e nem o 5 aqui. Isso é para números distintos. Agora, se for com números com repetição, então significa que se a gente fazer um número 3, 3, 5, naquele caso ali não era válido. Nesse caso aqui, que é com repetição, então os números não tem problema se eles se repetirem. Então aqui, deixa eu até colocar aqui de volta. 2, 6. Então, com repetição, também é 3 algarismos que ele quer. Então, 3 linhas, centena, dezena e unidade. E novamente, na centena, a gente não pode usar o zero. Se a gente não pode usar o zero, então sobra 9 opções. No da dezena, a gente pode repetir. Então a gente pode usar qualquer um deles. Então a gente tem 10 opções para colocar. No da unidade, se a gente colocar o 9, como a gente pode repetir, a gente pode botar ele de novo sem problema. Se a gente botar o 5 no da dezena, a gente pode botar o 5 na unidade também, porque não tem problema repetir nesse caso. Se a gente usar o 3 na centena e na dezena, a gente também pode usar na unidade, porque não tem problema repetir. Então, a gente continua tendo 10 opções para unidade. E agora é só multiplicar. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, só botar mais um zero, 900. Então, nesse caso aqui, tem 900 opções de números para formarmos. E quem tiver aqui reparado, né? Os nossos números vão do 1 ao infinito, né? Mas de 3 dígitos, a gente para em 999. Antes de chegar em 3 dígitos, nós temos o 99. Depois do 99, já começa 3 dígitos. Então, se a gente diminuir, 999 menos 99 dá 900, que é a resposta. Só para mostrar.